Olá pessoal, tudo bem? Eu me chamo professor Tiago e estamos iniciando mais uma aula da Escola Municipal para Aulas Digitais do Recife, uma aula da Educação de Jovens e Adultos, Matemática Módulo 3. E durante essa semana a gente vai estudar esse tema aí, fração, na verdade uma parte do assunto, né? Porque fração é um tema bastante extenso e a gente vai ver que nesse terceiro bimestre a gente vai estudar frações em algumas situações. Então, na aula de hoje, a gente vai tentar resgatar um pouco do conhecimento que todos nós, mesmo não frequentando tanto a escola, só em observar coisas do dia a dia, a gente vai ter essa compreensão do que é fração. E a gente vai pegar essa ideia aí e vai tentar chegar a outros significados da fração, outras relações da fração com coisas do nosso dia a dia, com exemplos do nosso dia a dia. Apesar de que quando a gente fala de frações no dia a dia, a gente está falando muito mais do sentido fracionário do que a representação fracionária, né? Ou seja, aquele número em cima, um tracinho, um número embaixo, a gente não vê tanto no nosso dia a dia quanto a gente vê os números na forma decimal, né? Que a gente conhece mais comumente, tá certo? Mas espero que fique bem claro para vocês a ideia da aula de hoje, que a gente partir do que se tem de fração com a ideia mais simples de fração, vamos dizer assim, e a partir dela a gente conseguir chegar nas outras, tá certo? Então, quando a gente olha para uma fração, a gente percebe uma organização dessa fração no sentido de ter um número em cima, um número embaixo, né? Aquele tracinho ali no meio para separar o que representa o número de cima, o que representa o número de baixo. Então, quando a gente vai estudar fração, vocês vão perceber que essa fração, ela tem uma organização e essa organização ela é muito mais simples da gente compreender quando a gente representa algum desenho, faz alguma figura relacionando essa fração. E a gente vai tentar tirar um pouco dessas dúvidas iniciais da fração justamente com essas representações, tá certo? Então vejamos o seguinte, essa fração que eu trouxe aí, um 3 em cima, um tracinho, um 5 embaixo, a gente vai ver que a leitura dela é chamada de 3/5. Só que a gente vai perceber que quando a gente estiver estudando outro tipo de aplicação, outro tipo de significado das frações, ao invés de chamar 3/5, a gente vai chamar de 3/5 ou 3 em 5, tá certo? Eu chamo a atenção já desde o início, porque você vai ver que durante as nossas próximas aulas, a gente vai perceber que essas frações, dependendo do contexto onde ela esteja, ela vai ter significados diferentes, né? No caso aqui, 3/5 depende de onde eu esteja utilizando essas frações, tá certo? E lembrando que essa aula tem um formato digital, então você pode assistir essa aula tanto pela TV, pelo aplicativo, no nosso canal lá no YouTube também, tá certo? E qualquer dúvida que você tenha, entre em contato conosco. Se você ainda não tem o nosso aplicativo, baixa aí o aplicativo, conversa aí com o pessoal da escola, da secretaria, o gestor, a gestora, e como é que tu tem acesso através do aplicativo que tu pode mandar mensagem para a gente a hora que tu quiser. Vai ser um prazer te responder. Está aparecendo aí na tela o QR Code, se você está assistindo agora pela TV ou pelo computador, tiver a possibilidade de apontar a câmera aí do teu celular e baixar o aplicativo. É super fácil, tá certo? E entre em contato com a gente, tá bom? Uma outra coisa lá no nosso canal, principalmente essa aula aqui de fração, você vai perceber que já tivemos outras aulas com essa temática e tenta comparar o que é que trouxe de diferente dessa aula, se ela é o mesmo tema que apareceu em outras aulas, tá certo? Então você vai perceber que com fração tem esse detalhe aí. Então vamos lá. Falando de fração, entendendo uma fração, a gente tem essa primeira situação, que é quando a gente associa uma fração a determinados desenhos. Essa associação da fração a alguns desenhos é para a gente compreender a fração no seu primeiro significado, na sua primeira relação com essas situações aí. Então a gente vai primeiro entender, vamos entender um pouco essas três figuras aí. Essa figura aqui, olha, observa que ela foi dividida em partes iguais. Nenhuma dessas figuras a gente vai se preocupar com o nome da figura, né? Não é a aula de geometria, mas é lógico que a gente poderia retângulo, triângulo e o círculo, mas a gente vai perceber que o objetivo da gente é olhar duas coisas nessa figura. A primeira é em quantas partes iguais ela está dividida e a outra
quais são os tipos de parte que estão sendo destacados aí. Por exemplo, nessa primeira aqui, ela está dividida em 4 partes iguais. Essa outra aqui, observe que eu tenho que parar e contar com calma, né? Ou seja, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Esse triângulo aí, ele foi dividido em 8 partes iguais. Aquele círculo ali também, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, a primeira coisa, quando a gente está estudando fração e observando as figuras, a gente vai perceber essa situação aí, de pegar uma figura, de pegar um desenho, pegar uma região e dividi-la em partes iguais. Foi o que fizemos aqui. Depois de dividida, você observa que aquelas figuras têm uma parte de uma cor, tem uma parte de outra, e o que a gente vai fazer com essa relação é onde aparece aquele tracinho da fração. Aquele tracinho da fração, para esse significado aí, ele vai guardar o lugar de cima, vamos dizer assim, e o lugar de baixo para essas figuras aí, dependendo do que a gente está falando dela. Por exemplo, a gente muitas vezes é natural falar a primeira maneira que a gente fala é sempre o número de cima, depois a gente fala o número de baixo. Agora, quando olhar para uma fração, tenta pensar logo no número de baixo. O que é que esse número de baixo representa na fração, na situação aí? Então, percebe o seguinte, ó, todas essas figuras, eu comecei pelo número de baixo. O que é que isso quer dizer? Isso quer dizer que aquele número de baixo vai representar em quantas partes iguais o todo foi dividido. Olha que a palavra todo ali está fazendo referência à figura toda, né? Então, a figura toda foi dividida em 4 partes. A figura toda foi dividida em 8 partes. A figura toda aqui foi dividida em 8 partes. E 8 partes iguais, tá certo? Então, nesse caso, o número de baixo, ele está representando o número de partes iguais em que esse todo, essa figura toda, foi dividida, tá certo? Lembrando que esse todo, em outras situações, pode não necessariamente ser desenhos. Eu posso, por exemplo, falar de uma situação de fração com todos os alunos daí da tua sala. Ou seja, o todo, nesse caso aí, vão ser todos os estudantes da tua sala, tá certo? Então, nesse caso aqui, eu estou ilustrando com a figura, mas a gente vai ter também outras situações, tá bom? E o número de cima? O que é que o número de cima vai representar? O número de cima, ele representa a quantidade que eu estou destacando, o que eu estou fazendo referência, tá certo? Então, nesse caso aqui, ó, eu trouxe até com a figura em 2 cores. Eu estou falando de qual? Dessas cores, desses 2 primeiros ou dessas cores, desses 2 de baixo aqui, tá certo? Justamente para você perceber que o número de cima é o que está sendo destacado. Nesse caso aqui, eu vou até ficar na dúvida. O que é que foi destacado? Esses 2 aqui ou esses 2 aqui? Já naquele outro ali, o que é mais comum, naqueles outros 2 ali, a gente perceber, umas cores e as outras em branco. Nesse caso aqui, observe que o 5 está fazendo referência à quantidade de regiões, à quantidade de partes desse todo aí que foram destacadas. Nesse caso, 5, né? Olha, 1, 2, 3, 4, 5. 5 partes destacadas. A mesma coisa daquele círculo, né? Ou seja, ele foi dividido em 8 partes iguais e 5 representa essas 5 partes aí que foram destacadas. Então, quando a gente olha a fração como um todo, ou seja, a gente chama parte do todo. Nesse caso aí, essa parte do todo é porque eu estou pegando aqui, ó, uma parte desse todo. Uma parte desse todo. Uma parte desse todo. Lembrando que o número de cima e o número de baixo vão ter essas relações com a figura que foi representada, tá bom? Uma outra coisa é quando da leitura, tá certo? O tema nessa aula a gente não vai focar tanto na leitura das frações, mas a gente está trazendo aqui algumas leituras simplesmente para a gente fazer o seguinte, reforçar essa coisa do que representa o número de cima, do que representa o número de baixo. Então, por exemplo, 5 oitavos. Se eu não estivesse vendo essa imagem aí, eu só ouvindo, eu teria 5 oitavos.
fica aparecendo, fica meio que evidente aí o número 5 e o número 8, que nesse caso aqui é aquelas duas frações ali, daquelas duas situações, tá certo? Então, sempre tenta relacionar dessa forma, o que é que o número de cima está representando, o que é que o número de baixo está representando. E nem sempre o número é falado, é escrito daquela forma que a gente conhece, né? O 1, 2, 3, 4, a anterior foi 5 oitavos. O 5, o próprio nome aí do número, oitavos, fazendo referência ao número 8. Já nesse caso aqui, ó, 2, ok, quartos. 2 quartos. No caso ali, o 2 e o 4 fazendo referência àquele desenho ali. Mas existem outras maneiras de você falar, tá certo? Então, quando você fala às vezes o nome de uma fração, você vai perceber que essa leitura aí aparece em alguns outros nomes. Por exemplo, 2 quintos, beleza. 1 quarto, tranquilo, né? 3 meios, ou seja, a palavra apareceu ali, ó, meio, né? Terços, fazendo referência ao 3, né? Então, a leitura dessas frações aí, elas ajudam a gente a compreender, tá certo? Nesse caso aí, a gente vai ter um dos temas a serem trabalhados nas próximas aulas, é a gente trabalhar outros sentidos de frações, tá certo? No caso de hoje, a gente está falando de parte de um todo, ou seja, eu pego o todo, divido em partes iguais e pego alguma daquelas partes. Só que tem duas frações ali que parece não fazer muito sentido, né? Ou seja, 3 meios é como se eu tivesse que pintar ou destacar 3 de uma coisa que foi dividida em duas partes, não é? Então, nesse caso aí, a gente vai perceber que a construção é um pouco diferente, né? 3 meios. Como o desenho dessas frações aí? Aqui é 1 meio, né? 1 meio será, né? Então, no caso aí, uma outra coisa, quando você vê essa fração aí, o ideal é você chamar de meio e não de 1 meio, né? Aqui é 1 sobre 2 ou simplesmente meio, tá certo? Então, veja, aquela fração ali, 3 sobre 2, aí a gente já muda um pouco a visão que a gente tem sobre as frações. Nesse caso, o número de baixo representa em quantas partes iguais o todo foi dividido. Só que nessa situação aí, observe que o todo ele está dividido primeiro em duas categorias, vamos dizer assim, duas partes, né? Antes de dividir em partes iguais. Nesse caso aqui, olha, eu tenho a divisão dessa em duas partes, a divisão dessa em duas partes. A gente vai estudar isso ainda nesse bimestre, chamado como as frações impróprias, né? A gente vai interpretar essas frações impróprias em diversas situações, tá certo? Nesse caso aqui, eu estou apenas ilustrando como é que a gente pode representar essas chamadas frações impróprias. A gente também, nesse bimestre, vai falar também muito das operações com as frações, a adição de fração, subtração, multiplicação e divisão, tá certo? Então, dá uma olhadinha aqui, que são os tipos de frações que a gente vai estudar bastante nesse bimestre. Nesse caso aqui, eu tenho a fração própria e a fração imprópria. O que seria uma fração própria e uma fração imprópria? A gente percebe que aquela primeira que eu coloquei ali, ó, 5 oitavos, é aquele tipo de fração do início da aula, né? Ou seja, eu dividi o todo em 8 partes iguais e peguei 5 dessas partes. Algum problema com isso? Não. Agora, quando eu pego, por exemplo, a fração 3 sobre 2, se eu pensar nessa fração como eu pensei com a primeira, a coisa fica meio confusa, né? Ou seja, como é que eu posso dividir o todo em duas partes e pegar 3 dessas duas partes? A gente chama isso de fração imprópria e a gente percebe que a leitura e a interpretação é para situações como essa daí, tá certo? Então, fração como parte de um todo, a leitura ela vai ajudar a gente, além de compreender a fração em si, ela vai também ajudar a gente a ler os números decimais, né? Ou seja, 3 décimos. A gente vai ver que quando a gente representar o número na sua forma decimal, a gente vai ter também as leituras sendo interpretadas através das frações. 9 centésimos, tá certo? Então, são os temas que a gente vai trabalhar nesse bimestre com relação à fração. A gente vai partir daquela fração que a gente conhece de forma mais simples e relacionar com várias outras situações, com a leitura, com os significados das frações, com as maneiras de representar
qualquer uma dessas frações aí, tá certo? E a gente vê que aquela imagem que começou no início da aula da gente, 3/5, tudo tranquilo. Mas e para eu ler dessa forma, o que é que eu tenho que pensar? Qual é o tipo de fração que eu tenho que pensar? A gente vai ver isso nas nossas próximas aulas, tá certo? Um muitíssimo obrigado a vocês, um tchau, tchau e até a próxima.